O Juicy Santos nasceu como um veículo de comunicação hiperlocal em 2011. Eu e a Flávia, a gente tinha uma inquietação, porque a gente via, primeiro, muitos dos nossos amigos não conseguindo ficar na cidade por conta de oportunidades e também eles falando muito mal, como se não existisse nada para fazer na cidade, como se a cidade não tivesse uma vida cultural. Santos é muito perto de São Paulo, então todo mundo vinha com aquele discurso: para comer um negócio legal você tem que ir para São Paulo, para ver um show legal só em São Paulo que tem. E não é verdade. Tinha muita gente fazendo coisas aqui que a gente sequer ficava sabendo. Então a gente fundou o Juicy um pouco para organizar isso e para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo na cidade. Era um blog, na verdade, de mulheres falando sobre a cidade. Também tinha um recorte muito interessante de novas vozes criando conteúdo e foi um sucesso. 10 anos depois do nascimento do Juicy, a gente tomou a decisão de montar o Juicy Hub como um espaço para acolher essa comunidade muito ativa já no ambiente digital, mas também outras comunidades. A gente realiza todo mês pelo menos um evento gratuito criativo, justamente para tornar essa comunidade ainda mais próxima. A gente focou nossa força para essas plataformas nos últimos anos, mas a gente tinha aquela sensação de que tinha que voltar um pouco para essa nossa casa, que sempre foi o site. O Juicy Santos, por meio da Ajor, participou de um outro programa do Google, que era o Google Web Stories, numa época também que a gente estava focando muitos esforços na rede social. Depois acabamos aplicando para o Lab de Audiência, não passamos na primeira vez e nesse ano a gente foi aprovado. Então a gente entrar no programa através dessa parceria com a Ajor me deixou pessoalmente muito feliz, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade de estar no programa do Google. A gente sabia que existia uma necessidade de voltar a essas origens do blog, do site, da plataforma, mas a gente tomou algumas decisões nos últimos anos de priorizar redes sociais, de priorizar o Instagram, até porque a gente percebeu um pouco uma mudança no consumo de notícias das pessoas que acompanhavam a gente. E a gente não estava só na teoria, a gente estava na teoria e na prática. A gente sempre pega a palavra-chave que está sendo mais buscada, a gente começa a entender o Google Trends, principalmente, que a gente tem usado agora, para entender o que as pessoas mais estão falando nesse momento, para ver se a gente consegue fazer alguma correlação entre a cidade e o tema que está sendo mais buscado. Semana a semana, encontro a encontro, a gente ia vendo os resultados, ia vendo que efetivamente tudo que a gente estava colocando em prática estava de fato funcionando. O GNI abriu um portal de possibilidades. A gente ganhou muitos assinantes na nossa newsletter, a gente conseguiu aumentar o volume também de publicações, por exemplo, no Instagram. E obviamente deu bastante resultado, que a gente conseguiu ver isso através do crescimento da nossa audiência. Então acho que foi um primeiro grande passo para a gente, tanto como veículo, como canal de comunicação, como jornalismo, como para a marca Juicy como um todo. Um trabalho de várias pessoas com um objetivo em comum, que é trazer notícias refrescantes da cidade, elevar o debate, proporcionar o orgulho do santista de fazer parte da cidade. O amor e o desejo de transformação do nosso território, para que as pessoas venham para cá, fiquem aqui, continuem aqui e tenham o Juicy sempre como o seu porto seguro.